Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos juntos para mais um culto da Igreja no Lar. Como é que você tem passado esses dias todos com a família? Você ainda está muito preocupado? Fica calmo, tá? Tudo vai passar logo, logo. Tá bom? Vamos lá? Vamos dar continuidade ao estudo que a gente estava fechando, tá bom? Com vocês nesses últimos 2 domingos e hoje o domingo terceiro. A gente está falando sobre um assunto bem interessante, é que normalmente as calamidades, né, sempre mexem um pouco com a nossa visão escatológica. Muita gente pensa, nossa, será que estamos chegando no fim? Eu fiz questão de dar esses estudos para vocês, para a gente pensar, para a gente aprender e aproveitar o nosso momento também, tá bom? Eu lembro que eu falei para vocês que nesses últimos tempos nós teremos um período de grande apostasia, acho que vocês lembram, né? Eu falei sobre isso. Falei também para vocês que um outro episódio que aguardamos é o arrebatamento da igreja, tá bom? Falei para vocês no último domingo sobre o período da tribulação ou a grande tribulação, tá bom? Mas a gente teria que estudar bem mais, né? A gente passou muito rápido, não temos tanto tempo assim. Mas eu acho que valeu muito, muito mesmo a pena, tá bom? Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a segunda vinda de Cristo e sobre o milênio, tá bom? Então são outros dois acontecimentos grandes que nós temos que levar muito em consideração, tá? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, a partir do verso 29, tá bom? Eu vou ler esta passagem, depois eu vou ler uma outra passagem também em Apocalipse, tá? Abra sua Bíblia, Mateus 24, do verso 29 ao verso 31, tá bom? Abriu? Já achou aí? Então, beleza, vamos em frente então, tá bom? Mateus capítulo 24, verso 29 diz assim, preste atenção. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Tá? Só para a gente já ir aprendendo algumas coisas, vocês perceberam que aqui é o final da tribulação, tá bom? A volta de Cristo. E diz aqui que todo olho verá, é diferente do arrebatamento. Lembra do arrebatamento? Não. A igreja simplesmente vai, ó, puf, sumir. Ninguém sabe para onde foi. Na segunda vinda, não. As pessoas vão ver Jesus Cristo. Todo olho o verá. Tá bom? E o verso 31 é muito importante. Tá bom? Diz que Deus vai enviar os seus anjos e ele vai reunir os seus escolhidos. Estes escolhidos aqui diz respeito ao povo de Israel, tá bom? Não tem nada a ver conosco, com os crentes, a igreja. A igreja já foi arrebatada há muito tempo, tá bom? Então, estes escolhidos aqui têm a ver com o povo de Israel, tá bom? Agora sim, vamos lá para Apocalipse. Aí lá a gente vai ler uma passagem um pouquinho mais compridinha, tá bom? Apocalipse capítulo 19. Vou esperar aí você abrir sua Bíblia, tá bom? Apocalipse capítulo 19 é o verso, a partir do verso 11. Eu vou ler vários versos. Eu quero que você preste muita atenção aí, tá bom? Apocalipse capítulo 19, a partir do verso número 11, tá bom? Já achou? Tá preparado? Ó, presta atenção, tá bom? Eu vou fazer várias paradinhas, porque aqui a gente vai ler vários versos,
Combinado? Então vamos lá, então vamos começar no verso 11, tá? Apocalipse capítulo 19, verso 11 diz assim: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Tá bom? Observe que aqui aparece um cavaleiro montado num cavalo branco. Este cavaleiro montado no cavalo branco não é o mesmo, se você olhar em Apocalipse também, tá bom? Se você olhar lá em Apocalipse capítulo 6, não precisa abrir agora, mas depois você pode fazer isso. Apocalipse capítulo 6, no verso número 2, lá fala também de um cavaleiro num cavalo branco. Aqui, em capítulo 6 de Apocalipse, é o anticristo. Não confunda, tá? Aqui, em capítulo 19, que nós lemos, não. Aqui é Jesus Cristo. Tanto é que eu acho bacana, porque o próprio texto diz que ele se chama fiel e verdadeiro. O outro era falso. Este aqui, ele é fiel e verdadeiro. Vamos continuar o verso 12. Os seus olhos são chama de fogo, preste atenção. Na sua cabeça há muitos diademas, tem o nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aí, Jesus Cristo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, imagine os anjos todos, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora, olha o verso 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Interessante a descrição de Jesus Cristo. Vários detalhes, eu vou pular aqui. Mas no verso 15, essa descrição dessa espada que sai na boca, não é que tem uma espada literal, não é isso. Mas as palavras que Jesus pronuncia durante o período da tribulação, para encerrar a tribulação, elas são exatamente essa espada, não é? Que julga, tá bom? As nações. Então é importante a gente entender essas figuras. Verso 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Perceberam? É Jesus Cristo. Verso 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e chamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, assim pequenos como grandes. Que coisa impressionante. Nesse verso 17, ele começa a descrever o que nós chamamos a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon é a batalha que encerra, que termina o período da tribulação. Vocês perceberam? Aqui ele diz, olha, aves, venham, porque vai ter tanta mortandade, vai ter tanto juízo, que é como se ele estivesse convidando as aves para comer essas carnes dessas pessoas poderosas. 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Não sei se vocês lembram da falsa trindade, né? Então nós temos o anticristo, tá bom? Nós temos o falso profeta e nós temos Satanás. A falsa trindade, tá bom? Eles foram aprisionados, muito bem, com os seus sinais feitos diante dela. Diz aqui que eles né, seduziram aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde em enxofre. Então aqui você vê
O falso profeta, o anticristo, sendo lançados no lago de fogo. Muito bem, 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Imaginem, que coisa terrível. Capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Tá bom? Muito bem, vamos continuar. Verso 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Então aqui ele está vendo as pessoas que morreram durante a tribulação e que foram salvos. Lembra que eu falei para você que vai ter salvação? Tá? Muito bem. Não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Olha que bonito. Diz que estes também viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqueles que foram salvos durante a tribulação também vão reinar com Cristo durante o milênio. Os restantes dos mortos, ou seja, aqueles que não seguiram a Cristo, né, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Engraçado que ele diz que esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, a gente costuma dizer que é a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição é dos chamados os não salvos. Aqui se completa a ressurreição. Nós temos Cristo as primícias, foi o primeiro. No arrebatamento nós teremos a igreja ressuscitando. E aqui nós temos os que se converteram durante a tribulação, que também vão ressuscitar e vão reinar com Cristo durante o milênio. Verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos, né? Sobre esses, a segunda morte, e aí a segunda morte é o juízo, né? Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ei, maravilha, hein? Quando, porém, preste atenção, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, quando no finalzinho do milênio, Satanás será solto. Só um detalhe. Se durante o período do milênio nós não teremos Satanás para atormentar a vida do povo, vocês já pararam para pensar como nós teremos uma paz muito grande pelo mundo? Quando fala que nós teremos, a igreja foi arrebatada, não é? Mas a igreja vai reinar com Cristo também durante o milênio. Então, em outras palavras, o mundo terá uma paz como nunca teve no mundo. Tá? E o mundo será governado por Jesus Cristo. Muito bem, verso 7 então, quando se completa os 1000 anos, Satanás será solto, né? E diz, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Diz, Gog e Magog. A palavra Gog significa príncipe e a palavra Magog significa terra, né? Tá. A fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta, tá, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar no céu. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme
o que se acha escrito nos livros. Estes que passam aqui pelo grande trono branco, aqui não são aqueles que seguiram a Cristo, não. Aqui são todos os que não seguiram a Cristo. Eles serão julgados segundo as suas obras, tá bom? Verso 13: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, preste atenção, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. E aí ele diz, esta é a segunda morte. A segunda morte ele chama que é a morte eterna, tá bom? É a morte final, é o afastamento definitivo de Deus. Verso 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Todos estes que serão julgados aqui são aqueles, tá bom, que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Veja bem, não existe julgamento para os cristãos, sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando a igreja for arrebatada, ela estará no céu. Ali ela vai desfrutar da presença de Deus. E todos aqueles que foram salvos, eles não entram no julgamento, tá bom? Eles passam pelo tribunal de Cristo, mas a palavra tribunal significa lugar de recompensa. É o bema de Cristo, né? Então todos os cristãos, sejam aqueles que foram arrebatados, nós a igreja, os que forem salvos durante a tribulação, e aqui eu vou incluir também os chamados, os salvos do Antigo Testamento, todos estes não entram em julgamento. O grande trono branco ele será para aqueles que não seguiram, para aqueles que não aceitaram a Cristo. Tá bom? Cansei, hein, de ler. Algumas considerações agora só para a gente fechar tudo isso, tá bom? Vamos lembrar que a primeira vinda de Cristo foi quando ele veio como criança, tá bom? A segunda vinda de Cristo vai ser quando ele for encerrar o período da tribulação. O arrebatamento não é considerado vinda, porque Cristo só vem para a igreja. Então, primeira vinda, quando ele veio como criança. Segunda vinda, quando ele vai dar fim ao período da tribulação. O que marca o fim da tribulação vai ser a batalha do Armagedon, onde Cristo julga todos ali, ele entra com o seu povo no milênio. Passam-se então os 1000 anos, o mundo num período de paz tremenda. No final do milênio, Satanás é solto e novamente ali ele é lançado definitivamente para o lago de fogo. E no final do milênio acontece então o chamado o grande trono branco, onde todos os não cristãos, aqueles que não seguiram a Cristo, eles serão julgados segundo as suas obras e eles serão lançados também para o lago de fogo. Após o grande trono branco, nós teremos só para frente, né, o chamado o estado eterno, onde nós já não teremos mais essa separação entre igreja, povo de Israel. Não. Aí nós teremos, meus irmãos, aí a eternidade para desfrutar ao lado do nosso Deus. Tá bom? Lembre-se também que na segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que todo olho o verá. No arrebatamento, não. No arrebatamento é só a igreja, tá bom? Que vai ver o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que a batalha do Armagedon é a batalha que encerra o período da tribulação. Durante o período de 1000 anos, o mundo passará por uma paz muito grande, porque o mundo vai entender, o mundo vai saber realmente o que é justiça. Bom, para a gente ir já encerrando, eu quero dizer algo para vocês. Existem várias teorias sobre a questão do milênio, mas eu quero citar duas. Existem alguns que acreditam num chamado amilenismo. O amilenismo é a ausência de um milênio literal. Em outras palavras, as igrejas que seguem a teoria do amilenismo acreditam que o milênio não vai acontecer de uma forma literal. Não. Eles acreditam que o milênio é o governo de Deus no coração do homem. Então você vai encontrar muitas igrejas que acreditam e seguem essa teoria. Não é uma teoria absurda, não. É uma teoria realmente bem interessante. Mas a maioria das igrejas acreditam no pré-milenismo. O pré-milenismo é a volta de Cristo antes do milênio. E os pré-milenistas
a maioria deles acreditam sim no milênio literal, o governo de Cristo nesse mundo durante 1000 anos. Tá bom? Então é bom a gente saber um pouco dessas teorias. Nós, os batistas, nós nos dividimos bastante entre o amilenismo e o pré-milenismo. Para aqueles que são amilenistas, eles acreditam assim, que a gente tem o Velho Testamento, temos a morte de Cristo e o milênio, que seria o amilenismo. Então, seria o governo de Cristo. Mas é um governo que espiritual no coração do homem. Os pré-milenistas não. Eles creem sim, nesse Velho Testamento, creem na vinda de Cristo, tá bom? Creem no período da igreja, creem no período da tribulação, na volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda dele, e creem no milênio literal. Nós somos um pouquinho mais detalhistas, né? Eu creio sim, eu sou pré-milenista, eu creio sim no milênio literal sobre o mundo. Tá bom? Gente, foi rápido, mas eu espero que você tenha aprendido bastante. Tá bom? São esses aí os acontecimentos que nos aguardam. Se você tiver dúvida, faça a sua pergunta lá no Conexão, que vai ser um grande prazer poder responder para você. Tá bom? Irmãos, continuem orando pela igreja. Nós estamos agora no começo do mês. Eu peço para vocês, façam a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, deposite na conta da igreja. Nós temos compromissos ainda este mês. Graças a Deus, esse mês de maio vai ser um compromisso último, nossa última parcela de um compromisso maior que nós temos. E aí a gente vai descansar um pouquinho, tá bom? Então eu peço a sua ajuda para isso, tá bom? Continue orando por nossa cidade, continue orando por essa pandemia que estamos vivendo, mas não deixe a sua fé. Confie no Senhor, tá? Entrega o seu coração ao Senhor, descansa, porque Deus é quem cuida de cada um de nós, tá bom? Ó, forte abraço, Deus te abençoe, tá bom? Abençoe sua família, tá bom? E ó, um beijo muito grande no coração de vocês todos, tá bom? Tchau, tchau. Quarta-feira estamos juntos mais uma vez, tá? Tchau, tchau.